O Iluminuras recebe hoje dois profissionais corajosos. O advogado mineiro Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, acaba de lançar um dicionário ilustrado com 1.200 verbetes. Já a jornalista Jéssica Paula percorreu sozinha mais de 7.000 quilômetros pela África e conta os detalhes dessa aventura que ela transformou num livro aqui no Iluminuras. A Jéssica encarou uma viagem por 4 países africanos: Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda. A ideia era fundamentar o trabalho final da Faculdade de Jornalismo, mas a experiência rendeu bem mais que isso. Jéssica, o que mais te marcou nessa aventura? Que histórias, que pessoas você não vai esquecer nunca? Bom, de um modo geral, o sorriso das pessoas que eu encontrava, às vezes, em situações tão difíceis, é o que mais me marcava. Se eu for parar para pensar em uma imagem, eu vou ter a imagem das pessoas sorrindo em lugares de difícil acesso, em lugares de muita pobreza. É uma das coisas que mais me marcaram. E outras histórias que me marcaram, tem um refugiado em específico, que ele chegou a perguntar para mim se eu tinha pai, se eu tinha mãe. E eu respondi que sim, e ele respondeu: sério? Você tem pai e mãe? Ele: quanto eles amam você? Aí eu já enchi os olhos de água e pensei, e respondi a ele: eu acho que muito. E aí ele olhou para alguns amigos dele que também eram refugiados, todos eles balançaram a cabeça e disseram: você é muito sortuda, porque ninguém ali tinha família. É uma das histórias que mais me marcou, porque eu voltei com outra visão de vida, dando valores a coisas muito pequenas, que pra gente, às vezes, parecem ser muito pequenas, né? Refugiados são pessoas, né, que são obrigadas a deixar o seu país por uma guerra, por uma perseguição política, religiosa. Você encontrou muitas dessas pessoas em países com muitos conflitos, não foi isso? Foi lá que eu comecei a entender como eles se tornam refugiados. Você está tranquilamente em sua casa, no seu vilarejo, e aí chegam milícias ou grupos do próprio governo, né, rebeldes, e eles invadem os vilarejos, geralmente estupram as mulheres, sequestram crianças, né, matam os homens, e no sentido mesmo de dizimar uma tribo rival, né, as pessoas daquele vilarejo. Então sai todo mundo correndo, desesperado, e cada um por si. E o que te motivou a fazer essa viagem, Jéssica? Foi principalmente o fato de não haver nenhuma literatura sobre a região que eu fui. É um material, até onde eu sei, é um material inédito. Tem um estado mesmo, que é o estado do Nilo Azul, é um estado do Sudão, que é muito conflituoso. As fotos, por exemplo, que eu tenho no livro, são uma das poucas fotos que existem no mundo, de lá nos dias de hoje. É proibida a entrada de estrangeiros, inclusive Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras foram proibidos de trabalhar lá. O pessoal lá está, inclusive, sem ajuda humanitária. Então, o que me motivou é porque eram histórias desconhecidas. Inclusive, quando eu comecei a procurar na internet, né, informações sobre o Sudão, principalmente, que é um dos países mais desconhecidos, né, por ser uma ditadura. Quando eu joguei na internet, apareceu assim, uma mensagem vermelha escrito warning, né, cuidado, alerta. Não recomendamos que sejam feitas viagens, a não ser que sejam estritamente necessárias. Sequestros de estrangeiros acontecem frequentemente. E aí eu falei: cara, eu vou para esse lugar. O que sua família falou? Bom, minha família, eu acho que minha mãe já desistiu de mim, coitada. Ela tentava impedir, tentava conversar, mas eu também dava sempre eu sempre falava para ela com um tom de que ia dar tudo certo, que não era tão perigoso quanto realmente era. Então eu tentava tranquilizar ela à medida do possível. Mas assim, ela nunca tentou me impedir. Não que ela me incentivasse: filha, vá mesmo pro Sudão. Eu acho que nenhuma mãe em sã consciência faria isso, né? Não sei se eu faria isso com meu filho. Mas eles nunca impediram que eu seguisse, né, os meus objetivos. Outro ponto muito importante: você foi sozinha. Fui sozinha. Fui sozinha durante 2 meses. Foi assim, na verdade, é difícil encontrar um companheiro para esse tipo de viagem, né? Mas, acima de tudo, era um projeto muito pessoal. Eu acho que era muito importante, era um desafio meu mesmo, sabe? Eu teria mesmo que ter passado por isso. Bom, o resultado disso tudo está aqui. Estamos aqui.
seu primeiro livro acaba de ser lançado. Você me dizia aqui antes da entrevista que está namorando o livro ainda, não é isso? Tô, às vezes eu olho ele, eu fico, nossa, parece que eu tenho alguma coisa para fazer. Eu olho, é porque eu tô querendo ler o livro. Só que, porque ele tá tão bonito que eu tenho vontade de ler. Só que eu falei que eu não vou ler mais, porque se eu encontrar alguma coisa que eu quero mudar depois, não vai dar certo. E o que você leva para sua vida depois disso tudo? O que ficou marcado para você? Bom, primeiro mudou a minha vida no sentido da deficiência física. Eu comecei a olhar a minha deficiência física de uma forma muito diferente. Eu comecei a perceber que eu posso usar a deficiência física para contar a história desse povo, porque foi um facilitador. Apesar de muitas pessoas acharem que foi mais difícil, mas isso dava abertura para as pessoas conversarem comigo. Eu acho que a princípio parecia mais inofensiva, né? E eles ficavam muito curiosos para saber o que tinha acontecido comigo. E aí nisso eu puxava assunto com as pessoas e transformava em amizade, né? E aí eu ia conhecendo mais das pessoas. Por isso que às vezes no livro eu consigo dizer mais do que uma simples entrevista poderia dizer, porque se tornou uma relação mais forte, mais profunda mesmo. E eu acredito que assim, minha visão de mundo completamente, eu brinco que meus filhos vão sofrer demais agora, porque eles vão ter que dar valor a cada coisa. Eu não vou deixar eles reclamarem nunca, né? Mas, principalmente de perceber que o poder que a gente tem na mão de contar histórias de pessoas desconhecidas, pessoas que querem que suas histórias sejam contadas. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi inclusive com uma mulher que eu encontrei na África. Ela disse para mim, tente mudar o mundo, mas se não puder, conte sobre isso. Bom, vou aproveitar então, Jéssica, pedir para você ler um trechinho aqui de Estamos Aqui, por favor. Assim que cheguei ao campo de Bambassi, no oeste etíope, o refugiado Al-Bashi logo veio em minha direção. Apoiou os braços na janela do carro em que eu estava e disse, eu sei por que você está aqui. Você está aqui por causa da gente. Quando voltar para o seu mundo, por favor, conte a eles que estamos aqui. Este livro, então, é para todos eles que estão lá. E Jéssica, uma curiosidade. Há muitas dificuldades nesses 4 países por onde você passou. Agora, quais são as alegrias? O que diverte? O que é bom também na vida dessas pessoas que você pode perceber? Bom, para começar, eles adoram futebol. Então, falar que é brasileiro lá é uma alegria para eles. Se você quiser agradar alguém, é dar uma camiseta da seleção brasileira para eles. Eles adoram futebol, adoram Ronaldinho, Neymar, conhecem a seleção brasileira inteira. E onde você vira um pedacinho de terra, vai ter alguém jogando bola ali. É muito legal isso. E é muito sutil, assim, eles gostam muito de dançar. Eles encontram na música, tanto às vezes o Sudão, por exemplo, que é um país muçulmano, você pensa já que é uma cultura muito fechada, né? Você não imagina que tem tanta festa, mas na verdade tem. E eles gostam muito de dançar, no ônibus mesmo, não tem um ônibus que não tem um videozinho, um DVDzinho com música. E dentro do campo de refugiados mesmo, eles improvisavam, tinha muita cana de açúcar perto dos campos. E eles conseguiam fabricar ali, tirando da cana-de-açúcar, um álcool que eles bebiam e eles chamavam de uísque. Era o uísque dos refugiados. E aí eles reuniam os amigos para beber uísque, me chamaram para beber uísque. Então era aquela coisa assim, muito simples, tudo feito ali manualmente, mas era principalmente a reunião das pessoas, a amizade deles ali, cada um ajudando o outro, que deixa todo mundo feliz ali. E o que foi mais difícil para você? Acho que foi a estrutura. Eu cheguei no Sudão do Sul e descobri que não tinha energia elétrica no país inteiro. E aí você começa a pensar, como é que eu vou carregar a bateria da câmera, do celular? E aí também não tem água encanada, então como é que eu vou escovar os dentes? Aí tem um tambor que você pega a água, você tira a água, aí leva para o quintal, vai para o cantinho escovar os dentes. O vaso sanitário era não era vaso sanitário, era um buraquinho no chão. Então de muletas a logística é mais complicada, né? Então essa parte da estrutura mesmo, segurar a lanterna, é algo que você, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, que a gente não para muito para pensar. É só quando faz falta mesmo que você começa, espera, e agora? O que eu faço? Banho não tem chuveira, de caneca. E aí para quem anda de muleta é mais difícil ainda, né? Outro super problema é que você pegou malária lá, não foi isso? Foi. Como é que você lidou com isso? O que você fez?
Bom, eu terminei a minha última entrevista e eu já vinha sentindo febre, dor de cabeça, e eu estava tomando remédio daqui, né? Remédio ocidental, achando que era uma pequena virose, uma dorzinha de garganta. E aí o efeito foi passando rápido demais, até que o efeito do remédio não fazia mais, né? O remédio não surgia mais efeito. E aí eu terminei minha última entrevista, eu passei mal de verdade. Fui até para um hotel eu sempre ficava em hotéis, pousados bem baratos. Esse era até um pouquinho melhor, que eu estava já em Uganda. E Uganda é um país que recebe muitos turistas, então ele o país tem um pouco mais de estrutura. E aí eu fui carregada para o hospital, porque eu passei mal de madrugada. Foi quando eu realmente vi, não, é malária, não tem jeito. Só que isso era 3 da manhã, eu tinha que esperar até às 7 para conseguir ir para o hospital. Então, assim, foram intermináveis horas que eu fiquei ali com muita dor mesmo. Parecia que tinha alguém me apertando, sabe, para machucar, assim, cada parte do meu corpo. E bebendo água com a boca seca. Eu cheguei no hospital com 39,8 de febre, porque disseram que estava baixando. Porque a malária tem uns níveis, né? Mas assim, no hospital foi muito tranquilo. Eu fiz exame, na hora já ficou pronto, e a médica falou: não, menino, tá chorando por quê? É só malária. Toma esses 3 remedinhos aqui por 5 dias e você vai ficar bem. E ficou? E fiquei. Você ainda está trabalhando o livro, ele acabou de ser lançado, você vai ter muito sucesso, eu imagino, mas já tem uma próxima viagem marcada aí? Pois é, eu estou pensando aqui em algumas coisas. Eu quero dedicar bastante a esse livro, pelo menos até o final do ano, com palestras para universidades, palestras para empresas, tanto motivacionais, né, quanto sobre a minha história mesmo. E aí eu estou pensando aqui alguma coisa, eu só estou em dúvida ainda se eu fico no Brasil ou se eu só vou de novo para o exterior, porque tem duas grandes histórias aí que eu estou querendo ir atrás, mas estou achando que a próxima vai ser no Brasil. Pode adiantar alguma coisa pra gente? Ou é segredo ainda? Ainda é segredo, mas alguma coisa nos interiores, alguma coisa que é desconhecida. Com certeza você não tinha visto nada sobre isso ainda. Ok. Jéssica, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Você é super simpática. Boa sorte para você. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Eu quero ver agora você ler o livro e me dizer depois o que você achou. Vou ler, certeza. Certeza. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, o convidado é o advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira. O Iluminuras já está de volta para conversar com o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Rodrigo, obrigado pela presença. Você tem mestrado, doutorado em Direito e também estudou psicanálise. Qual a relação entre as duas áreas? Como eu trabalho com direito de família, eu comecei a entender que a subjetividade permeia a objetividade dos atos e fatos jurídicos o tempo todo. Então, nada melhor do que a psicanálise, ou seja, o discurso psicanalítico, para ajudar a entender que o sujeito de direito é também um sujeito de desejo. Portanto, o sujeito desejante que faz toda essa trama jurídica, judicial, né, que é o desejo que faz toda essas questões que são levadas ao judiciário, os restos do amor que são levados ao judiciário. Portanto, tanto a tese de mestrado quanto de doutorado, eu faço uma interdisciplinaridade, né, trazendo o discurso psicanalítico para o mundo jurídico, né? Afinal de contas, desde que Freud revelou ao mundo a existência do inconsciente, o pensamento contemporâneo tomou outro rumo e fez outra história. E também no direito ele sofre essa interferência. No dia a dia, ajuda com as pessoas com quem o senhor lida? Sim, principalmente no dia a dia, para saber que aquelas tramas, né, aqueles restos do amor que são levados ao judiciário, que não existe um culpado, mas que existe responsável. Então é a psicanálise que ajudou o direito a entender e a substituir o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Portanto, esses novos valores, eles provocam uma desconstrução no discurso jurídico dogmático e, portanto, ele é revolucionário para o direito, o discurso psicanalítico. E qual é a relação que o senhor faz do direito com a literatura? Eu sei que o Alienista de Machado de Assis teve uma influência
decisiva na sua carreira, não foi isso? Sim, eu li esse livro antigamente, nós líamos isso na década de 60, 70, né? Líamos José de Alencar, Machado de Assis, e esse livro, Alienista, me tocou muito, porque ele tem essa questão da loucura, e a loucura sempre me interessou. E, portanto, e desde então eu comecei a pensar, primeiro, de misturar o direito com a psicanálise, e depois, e atualmente, eu ando muito interessado em trazer a arte para dentro do direito, exatamente para ajudar a traduzir esses conceitos tão duros, tão difíceis, às vezes, do direito. E a arte, e a poesia, a arte em geral, ela é salvadora aí de muitas questões do direito que são, às vezes, intraduzíveis, né? A arte fala do indizível, né? Ela pode dizer o indizível. Então, isso é muito importante para o direito. Estamos só no começo, mas acredito que em breve isso já se tornará comum para todas as pessoas. O senhor citou aí alguns autores e livros. Queria que o senhor citasse mais alguns. Quais foram importantes para você? Bom, primeiro tem uma frase do Shakespeare, né, que me persegue, que ele diz que o sonho é o que precede a realidade. Então eu sonhava em trazer direito para a psicanálise, agora eu sonho em trazer a arte para o direito. E não é tão complicado, né? Então, primeiro Shakespeare e depois alguns autores mais contemporâneos, mas na área de psicanálise, especialmente Freud e Lacan, né? Lacan, ele é revolucionário, ele deu passos muito grandes em relação a Freud, e ele tem uma frase também que ajuda a entender esse discurso psicanalítico, é quando ele fala do desejo. E o desejo é essa força, o desejo é a força motriz do direito, em particular do direito de família. Ele define o desejo muito bem, melhor do que ninguém, melhor até do que Chico Buarque, quando ele diz que, porque a poesia também da música popular brasileira fala de desejo o tempo todo. Chico Buarque fala que o que será que me dá, que dá dentro da gente, que não devia, desacata a gente, é a revelia, né? E o Lacan fala isso, então, podemos traduzir o desejo em Chico Buarque assim, um exemplo apenas. E o Lacan, acho que ele resume toda essa história. Ele diz que desejo é desejo de desejo, né? Então, isso é fantástico e é assim que nós vamos construindo esse novo discurso jurídico a partir e com a ajuda, né, da arte, da literatura, da poesia. Desses todos que o senhor citou, tem algum que seja especial? Eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, né, para citar os brasileiros, e gosto de Lacan especialmente. Como o senhor citou aqui várias referências, vou ficar com esse último, Lacan, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra. O psicanalista francês Jacques Lacan estudou em detalhes e deu continuidade à obra de Freud. Tanto é que elaborou as próprias concepções sobre o complexo de Édipo, a interdição do incesto e o inconsciente organizado como uma linguagem. A linguagem, por sinal, chegou ao centro de seu trabalho clínico e teórico. Lançou livros como O Seminário, Nomes do Pai e O Triunfo da Religião. Jacques Lacan morreu em Paris aos 80 anos de idade. Rodrigo, o senhor falou aí dessa busca em unir a arte ao direito e talvez o sucesso disso esteja aqui, no Dicionário de Direito de Família e Sucessões Ilustrado, que o senhor lançou há pouco tempo. A ideia foi essa, unir a arte à literatura, e em que sentido? Foi exatamente isso, é um projeto ousado, né? Eu já usava isso nas minhas petições, né? Na dureza do mundo jurídico, eu sempre usava poesia para abrir uma petição, usava imagens. Semana passada, por exemplo, estou discutindo um caso de duas mulheres que viveram juntas por 20 anos e uma negava essa relação. E eu usei para abrir a petição, o recurso em que ela negava, eu usei uma imagem desse dicionário de um artista mineiro que se chama Sérgio Lima, que ele representou a sexualidade como um armário de 1920, uma imagem belíssima. Então, você imagina um juiz, um julgador se depara com essa imagem, alguma coisa toca esse julgador, alguma coisa transforma esse julgador, e isso é revolucionário, né? Por esse outro discurso, né? Porque no direito nós temos uma máxima que é: o que não está nos autos não está no mundo.
tudo, mas muita coisa que não está nos autos é exatamente o que interessa, que é toda a subjetividade. Então, a arte, a literatura, a poesia ajuda a trazer um pouco dessa subjetividade e transformar esse mundo jurídico, a objetividade dos atos e fatos jurídicos em uma outra coisa, né? Em dizer ali coisas que talvez não estejam nos autos. O senhor falava aqui de ilustração, mas a poesia, a música, o senhor já citou Chico Buarque, tem muitos desses trechos, desses trechos artísticos aqui dentro também, não é isso? Sim, tem, por exemplo, para ilustrar o verbete adoção, né? São uns 200 verbetes, nesse dicionário são 1.200 verbetes, em que tem toda a técnica jurídica, mas acompanhando essa técnica jurídica, cerca de 200 ou 300, tem imagens e citação literária e poesia. Agora, um trabalho de muito fôlego. Por exemplo, para falar de divórcio, né, quando nós conseguimos substituir o discurso da culpa pelo da responsabilidade, ao invés de nós ficarmos procurando quem é o culpado, nós podemos invocar Paulo Leminski, né, quando ele diz que o amor então também acaba, não que eu saiba, o que eu sei é que ele pode se transformar em raiva ou em rima. Então, ao invés de ficar fomentando o ódio, né, vamos transformar o amor em rima e, ao invés de culpar, vamos responsabilizar as pessoas pelo fim da conjugalidade. E a poesia diz isso muito melhor do que o direito, né? Trazer esses elementos da arte, da literatura, para ajudar a compreender e a suavizar os conceitos jurídicos. Olha, foram 5 anos e eu não trabalhei sozinho, eu tive uma equipe que me ajudou, porque teve essa pesquisa literária, né? Eu convidei 20 artistas plásticos contemporâneos que fizeram ilustrações de muitos verbetes, mas ao todo foi cerca de 5 anos, né? Mas fiquei muito satisfeito, mas sempre perseguido por essa frase de Shakespeare, né? O sonho é o que precede a realidade. Era um sonho antigo meu de trazer esses elementos da arte, da literatura, para ajudar a compreender e a suavizar os conceitos jurídicos. Exatamente, são temas duros, né? Difíceis muitas vezes. E a ideia do senhor foi também isso, deixar o tema mais leve? Sim, por exemplo, tem um verbete, um termo jurídico que é ausência, né? Quando o sujeito desaparece, isso tem consequências jurídicas. E nesse verbete, além de uma ilustração belíssima de um artista que se chama, de um artista mineiro, ele tem uma música, que é uma poesia que é naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim, quer dizer, então é uma música popular muito conhecida na década de 70 e isso faz parte da minha memória afetiva e do que eu ouvi na infância e eu sempre pensei em um dia utilizar essa linguagem poética e toda essa sensibilidade e trazer para o direito. Então, esses verbetes, eu tive a grata satisfação de contar com uma equipe que me ajudou também a fazer essa pesquisa, mas muitos desses textos literários e poéticos já povoavam o meu imaginário a partir das minhas leituras, que começou lá em Machado de Assis. O senhor é autor e participa de mais de 30 publicações. Essa é a última. Depois dessa, já tem mais alguma aí em vista? Por enquanto, eu ainda estou descansando desse trabalho de fôlego, porque eu preciso aliar esse prazer de escrever à minha sobrevivência, que é a advocacia. Então, não é simples conciliar isso, né? Eu já estou preparando, revendo algumas questões desse livro, mas ainda não consegui pensar em outro. Tem um projeto futuro, mas será bem para o futuro mesmo, que é escrever sobre uma nova ética para a advocacia de família, né? Que é a partir dos elementos da psicanálise e de ajudar a cortar essa cultura da litigiosidade. Quais os livros, autores, seus alunos não podem deixar de ler? Para gostar de direito de família, tem um livro delicioso de Francisco Azevedo, que é o Arroz de Palma, que fala da família, que a partir de uma história da preparação de um almoço, onde ele usa essas metáforas para dizer que família é um prato difícil de preparar. E eu cito vários trechos desse livro aí para ajudar a ilustrar alguns verbetes. E no campo do direito, Ronald Dworkin, que acho que é imprescindível, mas também para introduzir e gostar do direito de família, a leitura de Freud, especificamente no texto Mal-Estar da Civilização. Isso, a partir daí, nós podemos abrir a compreensão do universo e ampliar essas concepções do direito e pensar um direito mais contemporâneo a partir do sujeito de desejo e do sujeito desejante. Ok, Rodrigo, é isso.
Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Sou eu quem agradeço, Paulo, a oportunidade de falar um pouco desse dicionário e aí dessa obra que eu estou ainda em lua de mel com ela. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.